já está já tá online. Então, eu vou começar aqui, né, abrindo o nosso momento agora de tarde de capacitação, junto com a Pfizer. Meu nome é Denise, né, uma boa tarde, boas-vindas para todos que estão iniciando agora com a gente. Eu faço parte aqui da equipe da Rede de Frio. Denise, acho que você ativou o seu mudo. De repente a gente parou de Oi. te ouvir. Agora sim. Oi? Tá. Não, eu tinha Agora, congelado. agora a gente, A agora a tela não gente. estava passando. Agora deu certo. Certo. Então, eu faço parte aqui do grupo, do grupo técnico da Rede de Frio, aqui do PNI, né, do Ministério. E a gente vai seguir agora, então, com uma breve apresentação de abertura, só para introduzir um pouquinho o assunto agora desse momento que a gente está de introdução da nova vacina aí da Pfizer para o público infantil. Só um instante, porque eu tô com um problema aqui para passar os slides, ele está travando o meu computador. Ok, Pronto, acho que agora resolveu. ok. Bom, então a gente inicia aqui um pouquinho falando sobre a trajetória, né, que a gente está no decorrer dessa pandemia, né? Então a gente está aqui exemplificando um pouquinho com relação à introdução das vacinas ao longo da campanha nacional, né? A gente teve início lá em 2020, em dezembro de 2020, com a publicação lá do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid. E já em janeiro de 2021 foi quando iniciou de fato a campanha, né? Com a introdução das duas vacinas, a Sinovac e a AstraZeneca, inicialmente, e depois a Pfizer em maio de 2021. Na época foi também realizado um momento semelhante a esse nosso de agora, com 19 capacitações, né, para poder explicar todas as especificações da vacina, e o momento atual que a gente está agora, em janeiro de 2022, que é a introdução, então, da Pfizer infantil. Foi- Deixa só eu ver aqui. O pessoal está dizendo que está com o som baixo. Eu vou tentar aumentar aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir aumentar o meu. Eu te escuto Eu tô. perfeitamente. A Soraya me alertou aqui que algumas pessoas estão reclamando do áudio que está baixo. Eu não sei se eu estou falando muito baixo ou se de repente pode ser o aparelho de vocês. Verifiquem na internet, no aparelho que vocês tiverem, se o som está alto. Vocês conseguem ouvir? Melhorou? Bom, vamos prosseguir então. Aqui eu trago também, só para reforçar a importância, né, para todo mundo, sobre as instâncias da rede de frio, que perpassa todas as esferas, desde da nacional até a municipal, até chegar nas salas de vacina. Então, aqui é toda a cadeia. E aqui a gente vai falar um pouquinho de alguns números, né? Em relação à distribuição de doses de vacina Covid-19, nesse momento a gente teve até agora, janeiro,
390 milhões de doses distribuídas, sendo que dessas 390, 160 milhões foram referente à vacina da Pfizer, adulto. E agora, em janeiro de 2022, é quando a gente começa, então, com a distribuição das 4,3 milhões de doses que estão previstas aí para chegar da Pfizer pediátrica. E aí, a primeira carga dela já vai ser de 1.248.000 doses, que deve chegar agora dia 13. Pelo menos essa é a previsão que a gente tem até o momento. E aqui a gente tem o cronograma para apresentar para vocês em relação à capacitação que a gente vai realizar ao longo desse dia de hoje, que está realizando ao longo dessa semana. A gente teve, então, já algumas turmas, né, que participaram desse momento, sendo um turno pela manhã e outro pela tarde, onde o turno da manhã está com foco mais por público que mexe com a parte logística, de abastecimento da vacina, e à tarde fica destinado mesmo para quem está mais direcionado para a administração da vacina. Então, algumas, como vocês podem ver, já foi realizada e a gente está agora nessa última do dia de hoje. Então, em relação aos aspectos que serão abordados durante essa capacitação da Pfizer, a gente vai aqui, enquanto o Ministério, só fazer alguns destaques para alguns pontos que eles já vão apresentar e detalhar bem melhor na apresentação deles. Então, aqui a gente vai fazer só uma ressalva para alguns dos principais destaques. Que o primeiro é em relação à cor, né, ao aspecto visual, que é a cor laranja, que é a cor do rótulo da tampa que vocês vão receber nos frascos dessa vacina. E aí, ela então está destinada para o público de 5 a 11 anos, sendo cada frasco multidose com 10 doses de 0,2 ml e o intervalo de 8 semanas entre as doses, né? Entre D1 e D2, o intervalo é de 8 semanas, que é o que o Ministério tem preconizado e que vocês vão ver um pouquinho mais para frente na apresentação da Pfizer, que de acordo com a bula, o intervalo deles é menor, mas a gente, enquanto Ministério aqui, adotou esse intervalo de 8 semanas. Outro destaque também é com relação ao tempo, né, de armazenamento e prazo de validade, então ela vai seguir com 6 meses de validade quando armazenada em temperatura ultra baixa, de -90 a -60. Aí a primeira diferença que a gente tem aqui em relação à vacina adulta é que essa ela não vai passar pelo armazenamento em temperatura de 25 a -15, de -25 a -15, desculpa. E quando armazenada no refrigerador na temperatura de 2 a 8, ela vai poder permanecer por 10 semanas, com prazo de validade, desde que respeitando lá os 6 meses do prazo de validade inicial dela. E após a diluição, cada frasco ele passa então a ter aí uma validade de 12 horas. Então aqui só a gente traz mais uns destaques, né, que com relação à temperatura de -90, -60, vai ser distribuído então para as unidades federadas por meio de uma empresa contratada pelo Ministério. Então, os estados, eles vão receber já a vacina nessa temperatura e não deve ser armazenada, então, de -25 a -15. E, como eu já havia dito no anterior, né, de 2 a 8, ela tem validade aí de 10 semanas e após a diluição, 12 horas. A gente chama atenção também de que não há limite de tempo para o transporte na temperatura de 2 a 8, e faz uma ressalva aqui que o intervalo é de 15 dias para aplicação de outras doses do calendário vacinal aí já estabelecido,
E a criança que completar 2 anos, 12 anos após a primeira dose, ela vai receber a segunda dose ainda infantil. Tá? Então, mesmo que ela tenha completado 12 anos aí no intervalo entre a primeira e segunda dose, ela ainda segue o esquema aí com a Pfizer infantil. Aqui também é só para exemplificar, para mostrar para vocês, para tentar esclarecer um pouquinho mais em relação ao prazo de validade dela, né? Então, nesse quadro de baixo, a gente tem aí, aqui desenhou um esqueminha de 6 meses, que geralmente é o prazo dela de validade quando mantida em refrigeração de -80, -60. E quando a gente coloca que essas 26 semanas, que é o que corresponde a 6 meses, quando aberta até a 17ª semana, a gente consegue ter o prazo de validade dela completo aí de 10 semanas. Contudo, se ela for aberta dentro desse período de 6 meses, digamos que lá na 20ª semana, ela passa a ter uma validade menor, porque ela vai já ultrapassar aí o período de 6 meses, que é o prazo de validade dela inicial, tá bom? Todos esses detalhes eles vão ser melhor e bem detalhados depois na próxima apresentação com a equipe da Pfizer. E aí aqui a gente faz outro alerta para vocês, que é com relação ao registro. Então, ressaltamos que a importância de registrar a data e horário após a diluição da vacina, e também com relação à observação no rótulo da data, que ela pode vir ou com a data de produção ou com a data de término de validade. Isso também a equipe da Pfizer vai detalhar para vocês, vai trazer exemplos que vai ficar mais claro. Que a gente está só trazendo destaque para os principais pontos que vocês devem ter atenção. E acho que a minha apresentação saiu, né? Sim, porque alguém pegou a sua Alguém puxou. apresentação. Vai ter que colocar novamente. Eu vou compartilhar aqui. Voltou? Sim, voltou. Sim, né? Então, aí aqui a gente faz então esses destaques para a importância de registrar data e horário após a abertura e diluição da vacina em cada frasco e estar atento também ao registro que está lá em relação à data ou de produção, né, de manufatura, ou a data em que ela expira, que é o prazo de validade dela. Outro ponto importante é em relação à realização da diluição e aspiração no ângulo de 90 graus, que a gente reforça isso, né, para ter esse cuidado e perfurar sempre o centro do batoque. As queixas técnicas, elas seguem sendo realizadas pelo site da Anvisa por meio do NotiVisa, que acredito que muitos já devam conhecer. E a gente já está caminhando aqui para o finalzinho da apresentação. Por fim, a gente reforça com relação ao registro de desvio de qualidade, que ele segue sendo feito pelo REDCap, em relação às discussões de temperatura, e os eventos adversos e pós-vacinação pelo notifica.saude.gov.br, e as queixas técnicas, como acabei de falar no slide anterior, por meio do NotiVisa, que é o site lá oficial da Anvisa. Por enquanto é isso. Eu fiz só um pequeno apanhado de alguns aspectos dessa vacina, que a Pfizer agora vai apresentar com maiores detalhes e vai esclarecer talvez algumas dúvidas que vocês possam já ter começado a apresentar aqui. E as outras que porventura forem surgindo ao longo das apresentações, a gente pede para que vocês coloquem no chat, que todas elas vão ser, na medida do possível, respondidas no final das apresentações. Tá bom? Eu sigo aqui à disposição, vou seguir acompanhando aqui com vocês a apresentação agora do time da Pfizer, e qualquer dúvida eu estou por aqui com vocês. Eu vou fechar aqui o compartilhamento.
para que a Pfizer já possa projetar a dela. Olá, boa tarde a todos. Conseguem ver minha tela? Sim, estamos vendo, Edson. Tá bom. Bom, então vamos começar. Primeiramente, boa tarde. Me chamo Edson Napedre, faço parte do time Pfizer, sou responsável pela importação da vacina e vou fazer a apresentação da parte logística aqui para vocês. Então, eu gostaria de compartilhar algumas informações iniciais, né? Esse material é destinado aos profissionais de saúde que atuam junto aos programas de imunização contra a Covid-19 para fins informativos e educacionais. Esse material não deve ser alterado ou redistribuído para público leigo ou profissionais não atuantes na cadeia de distribuição, armazenamento, logística, manuseio e aplicação. Ok? Gostaria de informar também que a Anvisa concedeu o registro definitivo para a vacina Comirnaty da Pfizer para crianças entre 5 e 11 anos, e nós também já tínhamos o registro para a vacina para 12 anos ou mais. A vacina é baseada na tecnologia mRNA e foi desenvolvida pela BioNTech e pela Pfizer. Ok? Bom, aqui é a nossa agenda de hoje. Gostaria de passar para vocês o que nós vamos apresentar nessa capacitação. Então, eu vou comentar os seguintes pontos, né, que é a visão geral do acondicionamento do produto, o armazenamento e a transferência. E a doutora Olga, que está aqui conosco, depois ela vai dar continuidade explicando com muito mais detalhes a preparação e administração, os eventos adversos, as fontes de consulta e a gente entra em perguntas e respostas. O objetivo é fornecer aos centros de vacinação uma visão geral da vacina Comirnaty e orientar como buscar novas informações e se manter atualizado. Tá, então, vamos começar pela visão geral do acondicionamento do produto. A Pfizer desenvolveu uma nova identidade para essa nova vacina pediátrica. Aqui vocês podem ver a distinção dos frascos da vacina de adultos, que é a de tampa roxa, para essa nova vacina pediátrica de tampa laranja. Ambos os frascos são multidose de 2 ml e não contém conservantes. A tampa laranja contém 10 doses por frasco, enquanto a tampa roxa contém 6 doses por frasco. Vocês podem notar que a caixa também houve uma mudança. A embalagem secundária agora, para a tampa laranja, são de 10 frascos cada caixa, enquanto a de tampa roxa são de 195 frascos por bandeja. Ok? Bom, aqui vocês têm mais detalhes, né? Você pode ver o frasco multidose. Vocês conseguem ver o cartucho com 10 frascos. Então, esses cartuchos que vocês vão receber. Ok? E nesse slide vocês podem ver um pouco mais detalhado o freezer case que os grandes centros de distribuição vão receber nessa caixa plástica, e vai depender do ponto de fabricação. Nós temos plantas produtivas tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e esses pontos vão receber nessas caixas plásticas que depois fará a redistribuição para os outros locais. Bom, a parte de armazenamento. O frasco multidose não deve ser armazenado a temperatura de congelador, né, que é menos 25 a menos 15. Então, o prazo de validade do medicamento é de 6 meses a contar da data de fabricação, e dentro de 6 meses as opções de armazenamento são ou manter em ultra freezer e poderá ficar durante todos os 6 meses, ou mover para o refrigerador de 2 a 8, e aí poderá ficar por 10 semanas, considerando sempre o prazo de validade de 6 meses. Gostaria de deixar claro também que, uma vez que a vacina for transferida da temperatura de menos 90 para menos 60, ela não poderá ser congelada novamente.
Minha apresentação parou aqui, só um minuto. Ok, continuando. Aqui. Então, caso seja necessária a redistribuição local, os frascos de tampa laranja não poderão ser diluídos e ser transportados conforme as opções abaixo. Então, os frascos individuais ou caixas cheias, a temperatura de refrigeração de 2 a 8, ou caixas cheias a temperatura ultra baixa, tá? Os pontos importantes que vale a pena ressaltar, conforme a Denise já explicou também. Não armazenar no freezer de menos 25 a menos 15, não congelar novamente os frascos descongelados, tá? E se os frascos forem entregues à temperatura de 2 a 8, a vacina precisa ficar entre 2 a 8. E verificar se a caixa foi atualizada para refletir essa data de validade, pois uma vez que foi para 2 a 8, ela só tem validade de 10 semanas. Tá? E por último, né, como a Denise também explicou na apresentação dela, não há um limite de horas para transporte de temperatura de 2 a 8, considerando o máximo de 10 semanas entre transporte e armazenamento. Bom, eu vou passar agora para a doutora Olga, que vai continuar a apresentação quanto à preparação e administração. Muito obrigada, Edson. Estou colocando aqui a minha apresentação. Vamos ver se já aparece para vocês. Se puderem confirmar, eu agradeço. Sim, Olga, tudo certinho. Muito obrigada. Então, boa tarde a todos. Estamos com casa cheia novamente. Agradeço a Denise e toda a equipe do PNI por podermos estar aqui novamente conversando. Agradeço também a todo o nosso grupo da Pfizer, aqui com o Edson, que falou super bem sobre logística, da equipe do Tiago, e também está o Carlos Witt, que conhece muito bem sobre a vacina, e também sou sempre acompanhada pela Ana Dantas, que é também pediatra e infectologista. Sou Olga Meloni, gerente médica de vacinas, infectologista, e eu já vi que apareceram algumas perguntas aqui sobre preparar e administrar essa vacina. Então, vamos por partes. Vamos iniciar com a comparação. Eu acho que aqui a gente tem uma tabela com um resumo de tudo, inclusive pontos que a Denise citou, que o Edson citou. Então, vamos começar. A primeira coisa que vocês viram, comparando a vacina que é dada para crianças de 5 anos a 11 anos, quem são esses 11 anos? 11 anos, 11 meses e 29 dias, quer dizer, quem tem menos de 12 anos, é o frasco da tampa laranja. As pessoas que têm 12 anos ou mais sempre vão receber a dose do frasco com tampa roxa. A primeira grande diferença está aqui na dosagem. A dose de cada uma das vacinas de criança vão ter 10 microgramas e a dose de cada uma das vacinas para pessoas 12 anos mais vão com uma quantidade maior de antígeno para adultos, e o pessoal que é criança vai receber uma quantidade menor de antígeno. Então, essa é a primeira diferença. A outra diferença, que também foi citada e que eu quero que vocês guardem aí, é que existe, depois da diluição, ambas as vacinas, tampa roxa, tampa laranja, é necessário que seja diluída. A gente vai falar com mais detalhes como é que vai ser feita essa diluição. A dose na tampa laranja para crianças vão dar 10 doses, então cada frasco vai poder ser utilizado para vacinar 10 crianças, e da tampa roxa nós vamos poder vacinar 6 pessoas, porque dá 6 doses. Ambas as vacinas precisam de diluição. O frasco da criança, que é o da tampa laranja, vai precisar de 1,3 ml de diluente, que é o soro fisiológico de cloreto, o soro fisiológico, que é o cloreto de sódio a 0,9%. É o mesmo diluente que a gente usa na vacina de adultos, na vacina de 12 anos ou mais. É o mesmo diluente, só que a quantidade é diferente. Para a tampa laranja, nós injetamos 1,3 ml, e na tampa roxa a gente vai injetar 1,8 ml. A dose que você vai extrair de cada frasco
para laranja, para criança é 0,2 ml e para adulto é 0,3 ml. Então, essa parte de diluição e extração da dose tem diferença. Outra diferença é o tempo de armazenagem nos ultrafreezers, no congelamento. Como o Edson falou muito bem, para a vacina de criança, ela dura 6 meses dentro desses ultrafreezers. Já a vacina de adulto, 12 anos mais, dura 9 meses, quer dizer, um pouquinho mais. Mas nós temos vantagens, e a grande vantagem é o tempo de armazenamento no refrigerador, que vai de 2 a 8. Então, na tampa laranja para criança, são 10 semanas, diferente do que a gente tem para a tampa roxa, que são 31 dias. Um mês, falando assim de uma forma geral. Então, você vê que há um aumento de duração dessa vacina na refrigeração, e inclusive depois da diluição. Quando a gente dilui, essa vacina pode ser usada até 12 horas após a diluição. Mas a vacina de tampa roxa continua sendo só 6 horas depois da diluição. Ambas as vacinas de 12 horas da tampa laranja, depois que passou esse período, tem que ser desprezado. Mesma coisa, se depois de 6 horas da diluição na tampa roxa você não usou a vacina, tem que ser desprezado. E uma coisa que eu quero destacar aqui é que a vacina da tampa laranja, que é para criança, ela dura um pouco mais, porque ela tem uma solução tampão que favorece a estabilidade dessa vacina. Então, com isso, a gente tem uma vacina um pouco mais estável depois de ser diluída, e com isso a gente consegue fazer com que ela dure mais no refrigerador, tá ok? Não precisando desperdiçar, não vai precisar, talvez, fazer a hora da xepa, como a gente está acostumado com a vacina de adulto. E da embalagem, que o Edson destacou muito bem. Agora, nós temos embalagens menores, que facilita muito mais o nosso trabalho, né? Nós que estamos lá no ponto de vacinação, é muito melhor você ter caixinhas com 10 frascos do que uma caixa daquela grandona com 195 frascos. Então, a primeira grande diferença é a cor da tampa, uma é laranja para as crianças e para os 12 anos ou mais é roxa. E aí tem toda aquela lista. Depois eu sei que essa lista é super boa para a gente seguir aquele guia, e eu vou dizer para vocês depois onde é que está. Um ponto que a Denise ressaltou muito bem é sobre essa parte de manufatura. Espera aí que eu vou tomar um golinho de água aqui, que eu ando falando muito alto. Desculpa, voltou a voz. Então, aqui um ponto que é importante, no rótulo, quando vem um nome com o nome não comercial, o nome genérico, Pfizer, BioNTech, Covid vacinas, tanto no frasco como na caixinha, se vem o nome geral, quer dizer, sem o nome comercial, vocês vão ver que aqui está escrito lote, um tracinho, MFG. O que é esse MFG? Era o que a Denise explicou, é de manufatura. Então, aqui vai vir a data que foi produzido essa vacina, não é a data de validade, que é o que vem no nome, nas vacinas que vem com o nome comercial, Comirnaty, tanto na rotulagem do frasco, como também na caixinha. E vocês veem que depois do lote está acompanhado pela letrinha EXP, que é expira, que é quando é a validade dessa vacina. Então, é muito importante, quando vocês receberem, olhar se vocês estão com a vacina com a data de produção, de manufatura, ou da fabricação, ou na data de validade, a data que ela vai expirar. Por quê? Porque você tem uma diferença, para não acontecer que você fale, nossa, me mandaram uma vacina vencida. Por exemplo, se essa vacina foi produzida, manufaturada em 10 de outubro, ela vai valer por 6 meses. Então, vejam essa tabela como ela é boa. Essa tabela está no nosso site, comirnateeducation.com.br. Você vai ver que quando tem a manufatura, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui atrás, que foi de outubro de 2021,
Portanto, nessa tabela, você nem precisa fazer conta, você já sabe que vai valer, a data de validade é até 31 de março de 2022. Então, é assim que você vai fazer essa relação. Caso você receba a vacina com o nome comercial, ela já vem com a data impressa de validade, que vai ser de 6 meses após a fabricação. Então, só lembrar desse detalhe para vocês realmente não esquecerem do que vocês estão vendo. Ou vem manufatura, MFG, ou vem de validade, de expira, EXP, ok? Seguindo, vamos falar agora da administração da vacina. A vacina de tampa laranja é uma vacina que precisa ser diluída, como também a da tampa roxa precisa ser diluída. É uma vacina que vai dar 10 doses após a diluição e cada dose vai ter o volume de 0,2 ml. A gente consegue tirar desse frasquinho aqui 10 doses, mas a gente só vai conseguir se a gente utilizar seringas ou agulhas de baixo volume morto. Por isso que é muito importante a gente ter essas agulhas e seringas de baixo volume morto, para a gente não ter desperdício de vacina. É claro que sempre um restinho fica nessas seringas ou agulhas de baixo volume morto. Fica, por exemplo, 35 microlitros, que é 0,035 ml. É bem pouquinho, mas fica realmente um pouquinho. Mas fazendo com cuidado, olhando muito bem, você consegue tirar 10 doses. Se usar seringas e agulha padrão, pode ser que não dê o volume suficiente para fazer as 10 doses. É por isso que a gente recomenda a utilização desses tipos de agulhas e seringas de baixo volume morto. Você vê que o volume que fica aqui na agulha, que é o vermelhinho, é muito pouquinho quando comparado com as agulhas de seringa e elevado volume morto. Olha a quantidade que fica aqui. Aí é improvável que a gente consiga fazer 10 doses com esse tipo de seringa e agulha. Por isso que a gente sempre recomenda utilizar baixo volume morto ou reduzido volume morto, ok? Seguindo aqui com a nossa explicação, a gente sabe que é uma. Então vamos lá, chegou a criança. A criança tem de 5 a menos de 12 anos, portanto, é o frasco laranja que você vai pegar. Você não vai pegar o frasco de tampa laranja, tampa plástica laranja, não é a tampinha roxa. A tampinha roxa é para as pessoas de 12 anos ou mais. Aí, essa vacina, como nós vamos manuseá-la? Essa vacina tem 10 microgramas por dose e ela vem concentrada, ela vai estar congelada se ela estiver no ultrafreezer. Se ela estiver já no refrigerador, ela, tudo bem, já está descongelada. Agora, vamos supor que na sua região, aí aonde você vai aplicar a vacina, você tem o ultrafreezer e a sua vacina está congelada. Você tem que descongelar antes de tudo. É muito importante descongelar a vacina antes do uso. Você pode transferir os frascos congelados para uma refrigeração entre 2 a 8, e aí essa vacina que foi transferida para esse refrigerador ou para essa caixa essa caixa térmica que tem de 2 a 8, ela vai levar 4 horas para descongelar. A gente não deve usar e diluir a vacina congelada, tem que esperar descongelar. Ah, mas eu estou com muita pressa, eu preciso descongelar rápido. Você pode deixar na temperatura até 30 graus por 30 minutos e ela vai estar descongelada depois desses 30 minutos. É importante que você garanta que o frasco esteja completamente descongelado antes do uso. E quando você colocar essa vacina na temperatura de 2 a 8, você tem que atualizar a data de validade da caixinha. Então, por exemplo, você descongelou a vacina, ela vai valer, veja aqui do lado, vai valer por 10 semanas. Você vai pôr a data, contar 10 semanas, que é o que ela vai valer. É muito importante também lembrar, se a vacina falta só uma semana para ela ter a expira, para ela vencer a validade, ela vai ser descongelada, como foi mostrada aquela régua pela Denise. Você vai ter uma semana para usar, porque o limite total são 6 meses, ok? Só um minutinho aqui que... Pronto. Vão ser
se 6 meses. Então, não importa quando você descongela. Se faltar uma semana para os 6 meses, você vai poder ficar com ela uma semana descongelada e tem que usar a vacina. Ok? As vacinas descongeladas podem ser manipuladas à luz ambiente, porque não tem como a gente fazer toda a diluição sem ter a luz ambiente, ok? Dando seguimento aqui, nós vamos falar agora como nós vamos diluir. E tem uma importante recomendação antes de fazer a diluição. Você tem que descongelar, como nós falamos no slide anterior, e você tem que homogeneizar essa vacina descongelada, fazendo uma inversão 10 vezes para baixo e para cima, para baixo e para cima, antes da diluição. Você não pode agitar, olha aqui em vermelho, não pode agitar. Esse frasco descongelado, claro, na temperatura de 2 a 8, ele vai estar descongelado também. Você não, às vezes, nem precisa esperar chegar à temperatura ambiente, porque ele já vai estar descongelado. E você pode fazer essa homogeneização. Você vai manipular eles à luz ambiente e antes da diluição e após a homogeneização, que é feita antes da diluição, você vai ver se ele tem alguma partícula branca, amorfa, esbranquiçada, e isso, sem diluir, está ok. Essa vacina está apta para uso. Aí, então, você olha e fala, ok, já está descongelado, já fiz a homogeneização antes dessa diluição, chegou o momento de diluir essa vacina para poder ser usada. Como é que a gente faz essa diluição? Ok, conseguimos chegar aqui na diluição. Você está com ela descongelada, é aquela vacina que tem a dose de 10 microgramas para as crianças entre 5 e 11 anos. Você vai utilizar uma solução injetável de cloreto de sódio a 0,9%. É a mesma solução injetável de cloreto de sódio que você já está acostumado a usar na vacina de adultos. A quantidade que vai ser injetada é que é diferente, mas é o mesmo soro fisiológico. Você vai diluir a vacina da tampa laranja com 1,3 ml. Essa solução vai ser injetada perpendicularmente. Olha a figurinha aqui, que está bem claro. Ela tem que entrar no centro do botox, bem no centro da tampinha laranja, da tampinha de plástico laranja. Você pode usar uma agulha de calibre 21 e entrar direitinho, retinho aqui e injetar 1,3 ml de solução de cloreto de sódio, do soro fisiológico, ok? Nesse momento que você já injetou, está aqui paradinha, você vai retirar 1,3 ml de ar, porque você tem que equalizar a pressão do frasco. Se você não equalizar, você corre o risco, talvez, até de ter uma pressão maior, e quando você for colocar a sua próxima agulha para você conseguir retirar a dose, pode até ter uma pressão. Nesse momento, você retira a agulha e a seringa, retira todo esse conjunto, juntamente com o ar de 1,3 ml. E aí, novamente, faz a inversão suave dessa diluição. Você vai virar 10 vezes para cima e para baixo, para cima e para baixo, para você poder fazer a homogeneização. Lembrar, não agitar. Olha aqui, estou assinalando de novo em vermelho. Não pode agitar essa vacina. Essa vacina diluída, ela vai ser uma dispersão esbranquiçada, sem partículas visíveis. Se você fizer a inspeção visual e tiver partículas ou tiver descoloração, não está uma dispersão esbranquiçada, essa vacina deve ser descartada, ela não pode ser utilizada. Então, é muito importante saber que a gente tira primeiro o ar, para depois tirar o complexo seringa e agulha e fazer a homogeneização. Essa vacina está pronta para ser usada. Como é que nós vamos usar essa vacina? Nós vamos, então, preparar todo o nosso material após a diluição. Nós vamos ver que é um frasco multidose. Só recordando aqui, somente a solução de soro fisiológico é que pode ser utilizada. Nós não podemos usar outro tipo de diluente, não podemos usar outro tipo de solução.
somente o cloreto de sódio. E só recordando para vocês, a gente não pode adicionar mais do que 1,3 ml de diluente. Adicionando 1,3 ml de diluente no frasquinho que tem 1,3, os dois números são iguais, você deve recordar da tabelinha que eu mostrei, você vai ter 2,6 ml. E aí dá para você tirar tranquilamente as 10 doses de 0,2 ml cada dose com as suas seringas e agulhas de baixo volume morto. É importante, aqui veja no pé do slide, que o diluente utilizado, você retirou 1,3 de diluente, você vai usar somente uma vez aquele frasco de diluente. Você não pode utilizar várias vezes. O restante do diluente que tiver no frasco ou naquela ampolinha vai ser descartado. A gente não usa o mesmo frasco de diluente para vários frasquinhos de vacina, ok? Então, agora a gente já está com ele, nós não vamos congelar, já está diluído, bonitinho. A gente mantém a vacina diluída em 2:8. A gente tem que manter ela lá. Por quê? Você sabe, o Brasil é muito grande, as condições climáticas são extremamente variáveis. Então, a gente não pode deixar lá no balcão, porque a gente não sabe exatamente que hora vão chegar todas as crianças. Então, mantenha ou dentro da sua geladeira de 2:8, ou dentro do seu recipiente refrigerado, até chegar o momento de aplicar a vacina nas crianças. E durante esse armazenamento, a gente sempre tem que minimizar a exposição à luz ambiente, não pode ter exposição à luz solar direta, nem à luz ultravioleta. E recordando o que o Edson falou, não podemos congelar novamente. Uma vez descongelado o produto, diluído ou não, ele foi descongelado, começa-se a contar essas 10 semanas e você não pode congelar ele novamente. E mais um detalhe, a vacina diluída só tem uma validade de 12 horas, depois ela deve ser descartada, ok? A vacina que pode ficar 10 semanas na geladeira é a vacina que não é diluída. Diluída pode ficar somente 12 horas, ok? Então, agora vamos lá. Já está diluída, guardadinha na sua geladeira, está na hora agora de as crianças chegarem e você fazer a vacinação. Você, então, pega um frasco de solução injetável, já fez toda a tua diluição, tudo certinho, nós explicamos isso, e você deixou já separado 10 seringas de 1 ml com 10 agulhas calibre 25. Por que a gente fala calibre 25? São para as crianças, são mais estreitinhos para você poder fazer essa vacina direitinho. O comprimento da agulha é que vai variar, porque vai depender da musculatura dessas crianças. Eu sei que vocês conhecem isso muito bem, vocês fazem na rotina as diversas vacinas, e isso não difere das outras vacinas. Você adapta sempre a agulha, o comprimento da agulha, para a criança que está se apresentando à sua frente, para você poder fazer a vacinação. Lembrar que sempre essa injeção deve ser intramuscular. É obrigatório ser uma injeção administrada intramuscular, ok? Então, um frasco dá para 10 doses, por isso que a gente já está separando aqui 10 seringas de 1 ml e 10 agulhas de calibre 25. Nesse momento, então, a gente deixou aqui anotado, né, depois da diluição, não sei se eu falei, mas repito, tem que anotar no frasquinho a hora e a data da diluição. Por quê? Porque depois de 12 horas eu vou jogar fora essa vacina. Por isso que é importante você, pelo menos, saber que você vai ter 10 crianças lá para tomar essa vacina, para a gente não ter desperdício, ok? E sempre mantendo a vacina diluída entre 2:8. Lembrar de não agitar, lembrar de não congelar. E essa vacina refrigerada, a gente sempre, e isso são as boas práticas, a gente sabe que uma injeção muito gelada dá mais dor. Então, a gente, na hora de fazer essa aplicação, a gente tira ela um pouquinho dessa refrigeração, um pouquinho de tempo, até ela chegar a uma temperatura um pouquinho melhor para a gente poder injetar nessa criança. Aí até a gente comentou aqui que você pode levar essa vacina, até o Edson falou, não tem mais limite, porque antes a vacina de adulto, para você transportar ela de 2:8, existia um período limite para fazer esse transporte. E agora não, agora a gente pode levar ela,
dentro daquelas 10 semanas, você pode transportar ela por períodos maiores, pode levar de um lugar a outro sem nenhum tipo de problema. Agora, diluiu, por isso que a gente recomenda, quando você chegar onde você tem que aplicar a vacina, em comunidades muito distantes, aí sim você faz a diluição. É a melhor forma, ok? Porque você vai ter que usar em 12 horas. Então, aqui, vamos lá. Já estamos aqui fazendo o resumão para vocês. Depois da diluição com 1,3 ml de soro fisiológico, o frasco vai ter 2,6 ml. E aí a gente consegue tirar 10 doses. Já me perguntaram, mas se cada dose é 0,2 e eu tenho 2,6 no total, então eu vou conseguir fazer 13 doses. O problema é que na hora que eu vou extrair o 0,2 da vacina, muitas vezes um pouquinho fica retido no frasco, um pouquinho fica retido nessas agulhas e seringo, mesmo de baixo volume morto. Algumas pessoas conseguem tirar tranquilamente 11 doses. Você pode fazer a 11ª dose. Tem gente que tem uma mãozinha de fada e consegue puxar os volumes muito corretamente. E aí, então, a gente consegue fazer até 11 doses. A vacina, ela não pode ser juntada. Então, por exemplo, sobrou um restinho num frasco, um restinho no outro frasco, se juntar os dois, dá uma dose. Não pode fazer isso. Cada dose deve conter 0,2 ml de vacina e o frasco deve fornecer uma dose completa. Você não pode fazer uma misturada, ok? E a vacina que não for utilizada deve ser descartada depois de 12 horas de diluição. A vacina é intramuscular, ela deve ser feita intramuscular e o local de escolha é o músculo deltoide, do braço, claro, músculo deltoide. Por que a gente não pode aplicar em outro lugar? A gente tem que escolher o músculo deltoide, porque todos os estudos foram feitos no braço, todos os estudos foram feitos injetando no deltoide. Já aconteceu numa outra turma de falar, mas e se essa criança, por algum motivo, está com um problema nos 2 bracinhos dela, sei lá, feridas em deltoide, por exemplo, ou infelizmente essa criança não tem condições de receber vacina em nenhum dos 2 braços. Você que está acostumado até trabalhar com criança, fazer a vacinação de crianças, pode ser aplicada essa vacina, porque é melhor vacinar do que deixar a criança sem vacina, em musculatura da coxa. Você pode fazer essa vacinação, ok? Mas sempre tem que ser intramuscular. Não pode ser intravascular, ou subcutânea, ou intradérmica, não pode ser outra via. Tem que ser sempre intramuscular e, como a gente já falou, não pode juntar vacina de vários frascos, nem misturar na mesma seringa outras vacinas ou outros produtos. Então, é sempre importante você ter isso claro e avisar todo mundo que está trabalhando. A vacina é intramuscular, sempre uma única dose que a gente deve administrar, e a segunda dose que a gente vai fazer da vacina contra a Covid deve ser administrada conforme a bula que foi aprovada pela Anvisa, após 3 semanas. E aqui ganha essa tarja aqui de Ministério da Saúde. Por que ganha essa tarja do Ministério da Saúde? Porque a gente deve seguir sempre as recomendações do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, através de toda a situação epidemiológica, toda a parte de saúde pública e todos os, vamos dizer assim, as pessoas que fazem as recomendações, eles tomam decisões. E a decisão vem nas notas técnicas e no plano de operacionalização da vacina. Portanto, o Ministério da Saúde é que vai determinar o intervalo entre a primeira e segunda dose. O que o Ministério da Saúde recomenda em suas notas técnicas é o que deve ser seguido. É importante a gente também falar que nós não temos dados disponíveis de intercambiabilidade, quer dizer, usar uma vacina de uma marca, usar a vacina de outra marca. Mas o Ministério da Saúde pode fazer recomendações diferentes. O Ministério da Saúde tem esse poder, sempre baseado em situações epidemiológicas, da saúde pública, situações de epidemia, da pandemia. Portanto, sigam sempre as recomendações da norma técnica do Ministério e o plano de operacionalização da vacina. Outro ponto que saiu bastante, que perguntaram bastante,
é que se no intervalo da primeira e segunda dose das crianças, por exemplo, é uma criança que tem 11 anos e 10 meses, quando ela voltar, porque o Ministério da Saúde está preconizando 8 semanas, quando essa criança voltar para tomar a segunda dose, ela já vai ter completado os 12 anos. E aí, nesse momento, ela vai receber a segunda dose da vacina da tampa laranja. Essa vacina, mesmo que ela tenha 12 anos, essa vacina, que é de 5 a 11 anos de idade, vai ser administrada na dose de 0,2 ml com 10 microgramas. É a da tampa laranja, ok? Então, a criança começou com o esquema, porque é assim que foram feitos os estudos clínicos. A criança que tomou a vacina de criança, ela continua para fazer o seu esquema de segunda dose com a vacina de criança. E caminhando já para a finalização, para poder abrir para as perguntas, nós sabemos que alguns eventos adversos que não diferem das outras vacinas, porque algumas vacinas dão eventos adversos. A nossa vacina também pode dar evento adverso nessas crianças. Pode ser o que foi mais comum, que foram observados nos estudos, dor de cabeça, dor no músculo, dor no local da injeção, alguns que são comuns também, diarreia, vômito, dor nas articulações, febre, alguns mais raros, como náuseas, urticária, redução do apetite, e pode ocorrer, como todas as vacinas, pode ocorrer casos de anafilaxia, que a gente vai poder falar daqui a pouco. Importante saber que uma criança que, por algum motivo, estava com Covid, não se sabia, essa criança recebeu a vacina, nos estudos que a gente tem, mais de 500 pessoas que estavam com Covid receberam a vacina. E nenhum caso foi ter um evento adverso maior do que da população geral. Então, isso pode acontecer. É um caso que pode acontecer e as reações adversas são muito parecidas com a população geral. A Denise ressaltou muito bem, falando que é necessário notificar, é necessário que a gente ponha número de lote para fazer o rastreio. E vocês precisam notificar se receberem os eventos adversos. Outro ponto importante é superdosagem. Por algum motivo se esqueceu de diluir, por exemplo. Ou então, em vez de aspirar 0,2, a gente aspirou 0,4, né? 0,4 ml, e injetou na criança, da vacina concentrada. Isso também ocorreu nos estudos clínicos. Mas todos eles não teve relato de aumento de reações adversas, mesmo dando uma dosagem muito alta. O que a gente recomenda no momento da superdosagem? Monitoramento das funções vitais e se a criança tiver uma febre, tiver muita dor, você dá sintomáticos para essa criança. A contraindicação que existe para essa vacina é uma contraindicação de ter um princípio ativo ou qualquer alergia a alguns dos recipientes da vacina. Essa é a única contraindicação que tem. É importante, eu quero falar algumas advertências, é importante a gente sempre poder fazer a rastreabilidade dessa vacina que foi utilizada por essa criança, por isso que eu peço a vocês, por favor, anotem muito bonitinho o nome, o número do lote, para a gente poder sempre rastrear de forma bem clara, tem que ser registrado isso. E sobre a anafilaxia, realmente tivemos alguns casos de eventos de anafilaxia, que não diferem de outras vacinas. Então, assim como todas as vacinas injetáveis, pode ocorrer casos de anafilaxia. E aí é importante ter disponível tratamento médico e supervisão para um evento anafilático após a administração da vacina, que é isso uma rotina que vocês já têm nos centros de vacinação que vocês atuam. É muito importante também, recomendado, fazer uma observação de 15 minutos após a vacinação. Isso para todas as crianças a gente fala. Por quê? Porque a anafilaxia ocorre nos primeiros minutos. Então, é importante que essa criança fique lá uns 15 minutos após a vacinação. Estando tudo bem, ela já pode ir embora. E uma contraindicação que pode existir é caso essa criança tenha tido uma anafilaxia com a primeira dose da vacina Comirnaty, você, na segunda dose, não administra. Então, a primeira dose deu uma anafilaxia,
a criança não recebe a segunda dose. Isso é uma contraindicação, então, uma reação anafilática desta vacina, ok? Desta vacina, só em casos de reações anafiláticas. Se ela tiver um evento adverso importante, muita dor, muita febre, isso não contraindica a segunda dose, ok? E quero falar sobre miocardite e pericardite, já estou caminhando para o final. Mas como eu quero menos casos do que quando a pessoa tem a doença. Então, isso é importante. O custo-benefício da pessoa ter a doença comparado com a vacina, então é muito melhor você vacinar, porque o risco de fazer uma miocardite é bem menor do que ter a doença COVID e fazer uma miocardite. Por isso, esses casos que podem ocorrer, mesmo assim, compensa fazer a vacina. Então, quem é que tem esses casos de miocardite ou pericardite? Geralmente são pessoas, homens mais jovens, tipo 16 anos a 26 anos. Foram observados também algumas crianças, mas é muito mais raro do que nessa faixa etária de 16 a 26 anos, e é mais frequente ocorrer depois da segunda dose. Então, nesses casos, que são sempre casos leves, todos os indivíduos se recuperam num curto período de pericardite ou que fiquem com pericardite depois que tomou a vacina, porque todos eles se recuperam. E essa situação não é diferente da pericardite ou miocardite, que em alguns casos pode ocorrer após uma vacinação, uma outra vacinação. Os eventos adversos que a gente observa com essa vacina são os mesmos, nas mesmas proporções que a gente observa eventos adversos de outras vacinas similares, ok? Então, isso é muito importante. Não há um maior aumento de eventos adversos. Agora, aqui eu quero mostrar para vocês as fontes de consulta, bem rapidamente. Então, o site que a gente estava comentando, na parte laranja, vocês podem clicar ou podem pegar aqui pelo QR Code ou entrar no site e ver a parte laranja, e vocês vão ter 2 materiais que eu recomendo fortemente que vocês imprimam e deixam na sala de vacina de vocês. Um é esse guia de formulações da vacina Comirnaty. Você tem aqui aquele quadrinho que eu mostrei lá no início da apresentação, você pode imprimir e deixar isso colado lá na sua sala. E também um guia de como preparar e administrar a vacina. Esse folheto tem todas as instruções, passo a passo, para você manter o armazenamento, preparar e administrar a vacina. Então, é muito importante que você tenha ele com você, ok? Deixa eu... Apareceu... Pronto, já tirei aqui do meio. Nós temos o nosso site que está disponível a vocês, se vocês quiserem escrever, ler algumas coisas no Pfizer.com.br ou mandar mensagem no falepfizer.com.br ou ligar no 0800, temos uma assistente virtual, a Fabi, e é muito importante que vocês sempre realmente estejam atentos para poder estar, sabe, com tudo em dia, tudo bem esclarecido. Eu agradeço bastante a atenção de vocês e agora vamos abrir para as perguntas que a Denise vai coordenar. Muito obrigada. Oi, muito obrigada, doutora Olga, equipe toda, né, o Edson também que fez a apresentação no início, toda a equipe da Pfizer. A gente vai prosseguir agora com os esclarecimentos de algumas questões que foram surgindo ao longo da apresentação. Creio que boa parte delas também foram já esclarecidas no decorrer agora da apresentação. A primeira que eu já vou esclarecer para vocês com relação à disponibilização de material, né? O pessoal está perguntando aqui se vai estar disponível ou não. A apresentação feita inicial por mim aqui, que é da equipe do Ministério, ela vai estar disponibilizada para vocês e ela vai ser divulgada por meio dos coordenadores, tá? Estaduais. Assim como vocês receberam um link para poder acessar essa capacitação de agora, vocês também vão receber esse material depois.
Com relação ao material da Pfizer, agora a doutora Olga acabou de, né, falar e divulgar para vocês o canal de acesso, tanto ao material como ao Tira Dúvidas, se vocês tiverem, porventura, depois alguma outra dúvida para tirar. E outro esclarecimento, mas que a Soraya até já tinha respondido aqui no chat que eu vi, que é sobre os eventos adversos, que estavam perguntando qual é o canal de notificação, é o notifica.saude.gov.br, tá? Isso está também na apresentação que eu fiz inicialmente, aí vocês vão receber, e aí nela vai ter direitinho lá o site, mas é no notifica.saude.gov.br. Aí, doutora Olga, eu vou pedir para que a senhora fale um pouquinho mais, pelo que eu observei aqui. Estava no início, mas pode ser que ainda tenha ficado alguma dúvida. Aí, só para fazer um reforço em relação à diluição, do volume que é antes da diluição, volume que fica depois, quantidade de doses que é possível retirar, temperatura Claro. do diluente. Teve gente perguntando se tem que estar numa temperatura, a mesma temperatura da vacina, ou se pode estar em temperatura ambiente. Bom, com relação a diluente, acho que alguém aí está mostrando alguma coisa aí, mas não, acho que tem que retirar. Alguém pegou aí para mostrar uma apresentação, que não é a minha. Então, é muito importante que nós tenhamos 1,3 ml de diluente, ok? Esse diluente vai ser injetado perpendicularmente, então é o soro fisiológico, nós não podemos usar outro tipo de diluente. Então, o soro fisiológico, na quantidade, nós vamos aspirar na seringa 1,3 e nós vamos injetar nesse frasco perpendicularmente. Não pode entrar com ângulo de 45, não pode entrar na borda, tem que entrar perpendicularmente, quer dizer, tá aqui o frasco, faz assim, direitinho em cima do frasco, bem no centro da tampa de borracha laranja. Injeta esse 1,3 nesse frasco, que já vai ter sido homogeneizado e tem 1,3 também dentro do frasco. Então, o total de volume que vai ter lá dentro é 2,6 ml. A gente vai tirar o ar de 1,3 para equalizar a pressão, a gente tira a seringa e a agulha, a gente homogeneiza 10 vezes de forma lenta a esse líquido que está dentro do frasco, e aí com as 10 seringas especiais nós vamos tirando as doses de 0,2 ml cada dose. É muito importante que a gente siga a instrução do soro fisiológico na conservação do fabricante, ok? Porque como nós não fornecemos, tem que seguir o fabricante. Para fazer a diluição, você vai tirar da geladeira. E nesse processo, até tirar da geladeira, até você ir pegar o soro fisiológico, fazer a diluição, ele já vai estar entrando na temperatura ambiente, ok? Porque o frasquinho é tão pequenininho, vai muito rápido para a temperatura ambiente e aí se faz a diluição. Feita a diluição e você não tem crianças para vacinar, você fez a homogeneização, deixa essa vacina guardada na sua refrigeração. Pode ser na sua caixa refrigerada ou na sua geladeira. Só vai retirar novamente quando você for preparar as 10 doses para aplicar nas crianças, cada dose com 0,2 ml. Não esqueça de anotar o horário da diluição, porque após 12 horas você deve descartar esse frasco. Certo. Teve algumas pessoas perguntando também sobre a questão da segunda dose, caso a criança complete 12 anos, né? Isso eu também já tinha reforçado lá no início, que tem que ser completado o esquema com a vacina pediátrica. E caso teve uma pessoa que perguntou se com 11 anos, 11 meses e 29 dias, tipo, já no limite dos 11 anos, se vacina com a infantil ou já aguarda para fazer com a adulta. Então, nós vamos seguir as recomendações de bula. Se a criança chegou para você e realmente ela tem 11 anos
11 meses e 29 dias, ela vai ganhar a vacina pediátrica. E quando ela voltar para tomar a segunda dose, ela continua com a vacina pediátrica. Vamos supor que naquele dia não deu para fazer a vacina e a mamãe dela levou ela de volta para casa e quando ela chegou depois de 2 dias, ela já tinha 12 anos. Aí, neste caso, está lá, 12 anos, ela vai ganhar a vacina de tampinha roxa. Na dose da vacina de tampinha roxa, tá bom? Certo. Aqui está perguntando também sobre a questão do manuseio da vacina, se ela deve ser sempre em sala climatizada. Ela tem E que ser manuseada aonde normalmente se manuseia as vacinas que vocês têm na rede pública, não temos diferença nenhuma. É uma vacina como qualquer outra vacina. Eu acho que isso é importante destacar, Denise. sim, o importante é manter em refrigeração, né? De 2 a 8, enquanto não estiver manuseando. Perfeito. Com relação, teve algumas pessoas que perguntaram a respeito de crianças com comorbidades, tanto respiratória quanto cardiopatia, se tem alguma restrição específica. E tem, aí já vou fazer uma outra segunda pergunta que fizeram, tem acho mais de uma pessoa que perguntou sobre a anafilaxia a outro tipo de medicação, se tem alguma restrição, se pode vacinar. Perfeito. Então vamos para a primeira pergunta. Crianças com comorbidades, elas têm indicação de tomar a vacina, se elas não tiverem em nenhum surto agudo da doença. Se elas tiverem com alguma infecção, algum surto agudo da doença, a gente espera ela estabilizar e faz a vacina então. Então, uma criança pode tomar a vacina, mesmo tendo até problemas cardíacos. Inclusive, é recomendado que crianças com problemas cardíacos, estando estabilizada do seu problema cardíaco, tome a vacina, porque se ela tiver Covid, pode ocorrer até uma exacerbação desse problema cardíaco dela. Então, as crianças com comorbidade, com asma, com bronquite, com insuficiência renal, com problemas cardíacos, podem tomar a vacina. Crianças que fizeram anafilaxia por outras vacinas, a verdadeira anafilaxia, a gente deve observar essa criança, a gente vai poder fazer a vacina, porque é uma vacina diferente de outras vacinas. A gente está num momento pandêmico, está num momento difícil, onde a gente tem que realmente evitar que ela tenha a doença. Portanto, pode ser feita essa vacina, a não ser que tenha um empecilho médico, que ela chegue lá e fala, não, mas o meu médico falou que não pode fazer a vacina. Aí ela não vai fazer a vacina. Mas, tirando isso, se foi realmente uma anafilaxia, o que a gente recomenda é que pós-vacinação seja feita a observação. Na verdade, todas as crianças deveriam fazer observação pós-vacinal de 15 minutos, ok? Olga, tem uma pergunta aqui que se refere a crianças que tomaram vacina no exterior, mas com a mesma plataforma de RNA. Estará liberada para fazer a segunda dose com a Pfizer? Esse tipo de colocação deve ser avaliado pelo Ministério da Saúde e pelo PNI. Então, eu acho que aí segue realmente o que o Ministério orientar. Se ele já tomou uma dose fora e quer tomar a segunda dose aqui, tem que ver o que o Ministério da Saúde está recomendando. Olga, tem mais uma pergunta aqui, acho que Uhum. teve mais de uma até. E a última que chegou é reforçando ela, sobre vacinação para caso de crianças que se encontram gestantes. Sim, Se tem neste alguma caso. contraindicação. Na verdade, Denise, é uma coisa muito particular até do nosso país. Temos muitos casos de adolescentes gestantes, nem 11 anos nem é adolescente, é uma criança, né? Essas crianças gestantes. Não existe nenhuma recomendação, não foram feitos estudos com essa vacina para gestantes, nem crianças, nem adolescentes. Então, nós vamos seguir o que o Ministério da Saúde recomenda para gestantes,
o que o Ministério da Saúde recomendar é o que deve ser feito. Boa tarde, Olga. Boa tarde. Eu entrei na reunião agora, eu gostaria de saber quantos ml deve ser aplicado em cada criança. Após a diluição da vacina, a vacina vai ser diluída com 1,3 ml, e aí o frasquinho, que já tinha 1,3 ml, vai ficar com 2,6 ml, 2,6 ml. Cada criança deve receber 0,2 ml. É retirado de cada frasco 0,2 ml. Então, um frasco, em geral, vai dar 10 doses para 10 crianças. Oi, pessoal, vou só reforçar aqui que a gente pede para que as perguntas elas sejam encaminhadas para o chat, tá? Como a gente tem uma sala com muitas pessoas, né? A gente estava, e agora está reduzindo um pouquinho, porque está na parte já final da capacitação, que é de tirar as dúvidas. A gente não teria como atender e dar voz para cada um falar, não ia ter espaço para todo mundo. Então, por isso que a gente pediu para ir registrando via chat as dúvidas, as perguntas, porque aquelas que fossem semelhantes, a gente já faria meio que um bloco e já responderia de forma geral para todo mundo, porque não dá tempo de todo mundo ter voz e falar e perguntar. Tá bom? Por isso que, até para justificar e explicar para vocês por que o áudio de vocês não foi liberado. Acho que agora teve uma pessoa que conseguiu ter acesso aí, mas não tem problema, tá? Mas é só para esclarecer o porquê que ela conseguiu falar agora, porque acho que alguns já iam começar a perguntar. E os demais não conseguiram, mas é isso. Nossa orientação é de que faça via chat para a gente poder aqui agrupar as perguntas e repassar. Tá bom? Deixa só eu verificar aqui as últimas que estão chegando. Eu vou reforçar também a questão, teve gente ainda assim, talvez tenham entrado depois, ainda com dúvida com relação ao intervalo entre as doses. O intervalo preconizado pelo Ministério é de 8 semanas, tá? Diferente do que está previsto na bula, que é de 3 semanas. Então, é essa a diferença. Na bula vai estar 3 semanas, mas a orientação do Ministério é de que seja realizado no intervalo de 8 semanas. Com relação ao intervalo para as demais vacinas do calendário, também reforçando, que teve alguém que perguntou aqui, é de 15 dias, tá bom? Aí, doutora Alga, se quiser complementar ou falar alguma observação a mais em relação a isso, eu vou dar uma olhada aqui nas demais. Seguimos sempre o que o Ministério da Saúde preconiza em suas notas técnicas, corretíssimo, Denise. Vale a pena ler as notas técnicas e o plano de operacionalização, é isso que vai dar realmente suporte a todos para seguir. Ó, teve mais uma pergunta aqui, se após o descongelamento da vacina, estando de 2 a 8, se é preciso colocar 30 minutos antes em temperatura ambiente, antes da administração. Tá mudo, a gente tá sem áudio. Gente, desculpa, comecei a falar e não percebi que estava sem o som, me perdoe. Então, essa vacina, como todas as outras vacinas, a gente deve fazer a administração dela não muito gelada, porque a gente sabe que uma administração intramuscular muito geladinha, de 2 a 8, acaba dando uma dor maior. Então, você vai diluir o frasco e vai guardar. Na hora que chegar as suas 10 crianças para aplicar, você vai tirar esse frasco da geladeira, vai montar as suas 10 seringas para fazer a aplicação, e como no nosso país tudo é mais quentinho, a gente sabe que logo, logo essa vacina vai estar na temperatura ambiente da tua sala, e aí você vai poder aplicar essa vacina, fazendo essas 10 doses nas 10 seringas.
Denise, se você estiver Oi, falando, oi. nós não estamos ouvindo. Agora, agora tá. A gente às vezes acaba esquecendo o áudio. Eu sei. É, bom, a gente já está caminhando aqui para os finais. Uma pergunta que surgiu aqui é em relação à impossibilidade de aplicação no deltoide, se teria outra região possível, né? Se aplica em outro Sim. local. O importante é aplicar a vacina. Vamos supor que os 2 bracinhos da criança não podem receber a vacina, nós vamos aplicar ou na região da coxa, ou até pode ser no glúteo, mas desde que seja intramuscular. Então tem que tomar esse cuidado. Não é o que a gente tem nos estudos clínicos, mas a gente sabe que é preferível aplicar a vacina do que deixar a criança sem vacina. Então, pode. Se Pois você. é. E se tem alguma contra. Gente, acho que tem alguém com áudio ligado. Peço pra... Oi, a gente vai caminhar aqui já para finalização. Eu vou só fazer uma última pergunta, até porque boa parte das demais acho que já foram esclarecidas ou elas já constam no material que vocês vão ter acesso, tanto por parte da equipe da Pfizer como por parte do que estava na apresentação inicial do Ministério. E também a gente vai seguir, né, disponível aí por meio dos canais de comunicação. Oi, Olga. Se há alguma contraindicação em relação a algum uso de medicação. Se estiver tomando corticoide ou qualquer outra medicação, se há alguma contraindicação para vacinar. Acho que essa é a última, doutora Olga, e aí depois a gente já vai caminhar Desculpa, para me finalização. confundi, porque eu ouvi várias vozes ao mesmo tempo. Você pode repetir a pergunta, Denise? É se estiver usando algum tipo de medicação? Isso, se existe algum tipo de medicação que seja contraindicada para a administração da vacina. Não, não existe nenhum tipo de contraindicação de medicamentos. Qualquer tipo de medicamento que essa criança estiver tomando, ela pode tomar a vacina. Hoje a gente sabe que a vacinação durante uma pandemia é muito importante. As precauções que a gente faz realmente é ver se a criança não está em nenhuma doença aguda. Se ela estiver em situações agudas, a gente aguarda um pouquinho, mas se ela já estiver finalizando, por exemplo, antibiótico, que é uma rotina às vezes, ela pode tomar, já está no final do processo de tomar antibióticos e ela já está bem, já o processo inflamatório dela de infecção já passou, ela pode tomar a vacina sem problema nenhum. Todas as crianças com comorbidades que fazem uso de medicação rotineiro podem tomar a vacina desde que estejam sem a forma aguda da doença, estejam estáveis. Correto. Bom, em nome do Ministério, a gente, então, agradece, né, a participação de todos vocês, em especial aqui a equipe da Pfizer, que esteve disponível e fez a apresentação, né, esclareceu boa parte das dúvidas aqui do pessoal em relação à administração dessa nova vacina que está chegando. Reforço mais uma vez que a gente segue à disposição por meio dos canais. Pedimos para que vocês façam a leitura do material depois com calma, na íntegra, que vejam também as notas técnicas, as informações previstas no plano, que está tudo disponível lá na página do Ministério. Tá bom? Perfeito. Em nome do nosso pessoal aqui todo da Pfizer, agradeço mais uma vez a presença aí de vocês todos, escutando as nossas indicações aqui. E muito obrigada, Denise, pela sua atenção.
Denise do Ministério, ela é doutora da Pfizer. Obrigada, uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Comercial que você não pode terminar.